Olá, o paciente hematológico torna o hematologista um excelente clínico. Por quê? Muitos pontos precisam ser abordados na avaliação desse paciente, desde condições gerais para avaliar o estado geral de nutrição desse paciente, como uma medida do peso, avaliação das peles e mucosas, o sistema osteomuscular para a gente avaliar se esse paciente é um paciente frágil, se ele tem uma sarcopenia, a presença de gânglios linfáticos, então é extremamente importante palpar linfonodos, avaliar baço, avaliar visceromegalias nesse quadro da hematologia. Ele precisa sempre ficar de olho no sistema cardiorrespiratório. Ele vai procurar derrame pleural, ele vai avaliar se esse paciente está tendo alguma alteração de ritmo cardíaco. Sistema digestivo, sistema geniturinário, sistema nervoso central também fazem parte da avaliação desse paciente. Então, é uma situação clínica que o médico ele tem que ser um excelente clínico para conduzir esse paciente no dia a dia. Porque muitas vezes a doença hematológica ela tem algumas apresentações que precisam ser lembradas. Por exemplo, esse paciente com 39 anos, ele apresenta uma lesão ulcerada, mas essa lesão ulcerada, ela tem como base uma doença falciforme na infância. A alteração da hemácia, diminuindo a capacidade de fluidez dessa hemácia nos vasos, leva a pequenos trombos, fazendo essa ulceração. Algumas vezes, pode ser um achado de raio-x, por exemplo, um alargamento da díploe, consequente a uma hiperplasia da medula óssea. Muitas vezes, a falta de uma vitamina pode também levar esse paciente a ter uma alteração hematológica. Por exemplo, no escorbuto, a criança apresenta sangramento gengival, uma hipertrofia gengival com sangramento, apresenta equimoses em membros inferiores. Então, a hematologia nos arremete a uma base clínica muito importante. E no dia a dia, a gente precisa ficar atento. Uma palidez de mucosa, de conjuntiva, a presença de uma icterícia, podem ser sinais que levem o médico a pensar numa doença hematológica. A língua com a glossite atrófica, uma palidez de mão, quando você compara a mão do paciente com a sua mão, ou um exame simples que pode ser feito à beira do leito, no consultório clínico, avaliação do tempo de enchimento capilar. Pressione o dedo indicador do teu paciente por 15 segundos e avalie depois desse tempo se ele tem um enchimento capilar de extremidades. Geralmente, o que a gente vê? Que o enchimento normal é um enchimento rápido de 2 a 3 segundos. A unha pode também contar uma história. Aquele paciente que passou por uma quimioterapia, ele vai ter uma unha alterada. A gente vê em algumas situações clínicas faixas unguiais, depressões unguiais ou mesmo uma unha em colher, como na anemia ferropriva. É importante a gente lembrar que as unhas crescem de 1 milímetro a cada 6 a 10 dias. Então, se nesse período aconteceu algo grave nesse organismo, ou por ação de um quimioterápico, ou porque eu tenho uma doença de base, eu vou estar marcada na minha unha essa alteração. Então, é importante sempre procurar alterações de estrutura. Se eu tenho uma unha fraca, quebradiça, pode ser um sinal de uma anemia, pode ser um sinal de uma doença hematológica. Uma outra avaliação clínica de fácil realização que nos remete à doença hematológica é a avaliação da permeabilidade capilar, a trombocitopenia. É um teste que a gente usa muito na avaliação de pacientes com dengue, que fazem aquela trombocitopenia. E o que a gente avalia? Com o aparelho de pressão, a gente faz a avaliação da pressão arterial, sistólica e diastólica. A pressão média desses dois valores você vai manter durante 5 minutos no adulto e 3 minutos na criança, ou ter um manguito insuflado.
Desenha um quadrado no braço, no antebraço desse paciente, mais ou menos 2,5 por 2,5, e avalia quantas petecas aparecem nesse quadrado. É considerado uma prova do laço positiva se eu tiver mais de 20 pontos em adultos e mais de 10 pontos em criança. E isso arremete a uma situação chamada trombocitopenia. Linfonodos. Linfonodos são sentinelas, são alertas. Alguma coisa está acontecendo errado. Muitas vezes, quando a gente faz uma infecção de garganta, a gente vai ver que vai ter um linfonodo submandibular aumentado, que fica ali cronicamente aumentado. Mas o que a gente precisa ficar atento? A gente precisa conhecer todas as cadeias. Então é importante lembrar que você precisa palpar linfonodo pré-auricular, retroauricular, tonsilar, submandibular, linfonodo mentoniano, os linfonodos da cadeia cervical anterior, profunda, superficial, linfonodo occipital, linfonodo supraclavicular. Isso, a maioria está no pescoço e são de fácil palpação. Mas lembre-se que a gente tem ainda o linfonodo epitroclear, linfonodos de região inguinal, linfonodos palpáveis em ocupoplito. Todos devem ser avaliados quanto ao tamanho, se ele tem sensibilidade, se ele é aderido a plano profundo. Na ecografia, eu posso ter um dado que ajuda bastante na avaliação clínica. Quando a gente se depara com linfonodos compridinhos, quer dizer, eles são mais largos do que alto, então esse diâmetro da altura é bem importante, é um sinal de benignidade. O tamanho menor que 0,7 geralmente são linfonodos benignos. Diferente daquele linfonodo redondinho, que você tem essa altura maior, né? Então ele fica mais arredondado. É um sinal de alerta que tem alguma coisa acontecendo errado. O tempo de evolução desse linfonodo também é importante. Se eu tenho linfonodos acima de 4 semanas, já é um sinal de alerta que alguma coisa mais pode estar acontecendo. Lembre-se que linfonodos aparecem não só nas doenças hematológicas, e uma delas é o linfoma, mas ele também pode estar relacionado a doenças infecto-contagiosas, tipo citomegalovírus, mononucleose, toxoplasmose. O baço, ele tem uma atenção muito especial na hematologia. As doenças crônicas na hemato, elas geralmente cursam com esplenomegalia. Então é importante a gente ver se a gente consegue avaliar se esse baço ele tem o sinal de percussão positiva. Então, durante a inspiração, você percutindo na linha axilar anterior. O normal é você não ter ele percutido ali, então você não vai ter som nenhum. Se você achar um som submaciço nessa região, é um sinal indireto de uma esplenomegalia. Depois de percutir, você vai tentar palpar esse baço. Com o paciente em decúbito dorsal, você precisa começar a tua palpação em fossa ilíaca direita, sempre em direção ao rebor do costal esquerdo. Na inspiração, você tenta palpar esse baço. Você também pode deixar esse paciente em decúbito lateral. Então, nós vamos ver no vídeo como que a gente pode deixar esse paciente para tentar palpar esse baço. Na avaliação do estado geral, verificar o peso. Perdas involuntárias acima de 4,5 kg ou maiores que 5% do peso corporal em 6 a 12 meses chamam atenção para a pesquisa das síndromes consumptivas. Avaliar os dados vitais à procura de taquicardia e hipotensão postural, aferindo a pressão arterial com o paciente sentado e em pé após 3 minutos. É considerado hipotensão arterial redução da pressão sistólica acima de 20 mm de mercúrio ou pressão diastólica acima de 10 mm, na mudança de posição. Com o paciente sentado, avaliar escleras e conjuntivas à procura de palidez e icterícia.
Na boca, procurar glossite atrófica e quelite angular. Quando for avaliar as mãos, avalie coloração comparando com a mão do examinador. Nas unhas, avaliar estrutura e procurar unhas quebradiças e coiloníqueas. O tempo de enchimento capilar deve ser pesquisado pressionando por 15 segundos o indicador do paciente. Observe o enchimento capilar. O normal é ocorrer esse enchimento em 2 a 3 segundos. Os linfonodos a serem examinados são os pré-auriculares, auriculares posteriores, occipitais, localizados na base do crânio, os tonsilares no ângulo da mandíbula. Para avaliação dos linfonodos submandibulares, faça uma pequena flexão da cabeça do paciente para o seu lado, localizando esses linfonodos no ponto médio entre o ângulo e a extremidade da mandíbula. Os linfonodos submentonianos na linha média, os linfonodos superficiais cervicais no músculo esternocleidomastoide, cervical posterior na borda anterior do trapézio, não esquecendo os cervicais profundos e os linfonodos supraclaviculares. Em cotovelo, avaliar linfonodo epitroclear. Com o paciente deitado, na região inguinal, procurar os linfonodos inguinais. A nível de joelho, os linfonodos do oco poplíteo. Na região abdominal, percuta a linha axilar anterior procurando o baço. Lembre-se de começar em fossa ilíaca direita em direção ao rebordo costal esquerdo, durante a inspiração. Outra manobra possível é pedir para o paciente ficar em decúbito lateral direito com a perna fletida em 90 graus sobre o abdômen, braços acima da cabeça. Lembrando que o baço pode estar aumentado não só nas alterações hematológicas, mas também nas infecções, doenças infiltrativas, doenças inflamatórias ou autoimunes e na hipertensão portal.